Para falar então do contexto eclesial e das moções proféticas, nós vamos falar dos critérios de eclesialidade, da RCC inserida no contexto eclesial, vamos falar dos efeitos que essa eclesialidade traz, da ofensiva nacional da renovação carismática, das moções proféticas, tá? Anuais, e de um pouquinho do processo formativo terminando, ok? Bom, o que é eclesialidade? O que é eclesialidade? Alguém? Como é que é? A forma de ser igreja. Olha que bonito. Que mais? Eclésia vem de igreja. Eclesialidade é fazer parte da igreja. Então, quando o nosso movimento é chamado de eclesial, quer dizer que o nosso movimento ele faz parte da igreja. Mas como o Vicente disse, não é simplesmente eu acordar um dia, fundar um movimento e falar, não, meu movimento é católico. Agora eu criei um movimento aqui dos coroinhas da última hora, não sei, e agora a partir de hoje que esse movimento está criado, esse movimento ele é um movimento eclesial. Não. Um movimento, para ser considerado eclesial, ele tem que passar por alguns critérios. E quem definiu esses critérios? A igreja. A igreja definiu os critérios para que um movimento fosse considerado católico. Se esse movimento não passa nesse critério, infelizmente ele não é um movimento católico. Ele pode ser um movimento de uma seita, de alguma outra coisa, ou um movimento social, uma ONG, mas ele não é um movimento eclesial, ele não é um movimento católico. Quais são esses critérios? Vamos lá? Os critérios são 6 critérios. Um deles está listado lá no Cânon 214. Para um movimento ser considerado católico, a espiritualidade dele tem que estar conforme a doutrina da Igreja Católica. Se a espiritualidade desse movimento não está conforme a doutrina da Igreja Católica, esse movimento não é considerado católico. E o Vicente explicou para a gente aqui a espiritualidade da renovação. A espiritualidade da renovação, ela está conforme a doutrina da Igreja Católica, sim ou não? Sim. Então a gente pode falar que no primeiro critério a renovação passa. Vamos para os outros critérios. Papa João Paulo II, lá na Christi Fideli Lais, número 30, ele vai listar 5 itens, 5 tópicos para que o movimento seja considerado católico, eclesial, parte da igreja. Os 5 tópicos são esses, né? Primado da vocação à santidade, professar a fé católica, testemunho de comunidade, unidade com o Papa e os bispos, conformidade e participação na missão apostólica da igreja e a presença na sociedade. Primeiro, a renovação busca, primeiro de tudo, a santidade, sim ou não? Sim. Nosso grupo de oração, ele tem buscado a santidade das pessoas? Antigamente a gente falava mais de santidade, você lembra? Pelo menos uma vez no mês, os grupos de oração falavam de santidade, falavam de renúncia. Todo encontro de jovem tinha um momento lá de renúncia, um momento forte de oração de renúncia. Hoje a gente está falando menos, mas ainda buscamos viver e sermos santos. E é isso que o nosso grupo de oração e que a renovação carismática precisa ser. Cada vez mais ter como primado a vocação à santidade. O que é mais importante na renovação carismática hoje, a gente falou, é a identidade do batismo no Espírito Santo. Para quê? Para sermos santos. Ser batizado por ser batizado não quer dizer nada, mas sermos batizados para podermos ser santos. Então a renovação busca primeiro de tudo a santidade, sim ou não? Sim ou não? Sim. Quem acha que não? Sim ou não então? Sim. Então nesse tópico a gente também passa. Segundo, professar a fé católica. A renovação carismática católica, nossos grupos de oração, eles professam a fé católica, sim ou não? Sim. As nossas pregações são em cima da fé católica. Os nossos ensinos nos grupos de perseverança, nas formações, são em cima da fé católica. E se um pregador chegar lá pregar uma coisa que é contra a igreja, ele é corrigido, ele é exortado. É assim que fazemos na formação de pregadores. Então nós professamos a fé católica, sim ou não? Bom,
Testemunho de comunidade, unidade com o Papa e os bispos. A renovação vive isso. Não sei se você sabe, mas agora em Pentecostes, a renovação do mundo inteiro estará reunida com o Papa Francisco lá em Roma, comemorando o seu jubileu de 50 anos. E a renovação não convidou o Papa Francisco, ele se convidou, ele falou que ia estar presente e que não podia cobrar inscrição de ninguém, que o encontro tinha que ser aberto para quem quisesse ir. Então o Papa se convidou, a renovação não mandou carta pedindo, ele se convidou, mostrando a nossa unidade. A renovação de Lusiânia está em unidade com o bispo daqui, Dom Valdemar? Graças a Deus. E com os padres? E com o clero? Glória a Deus. Então a gente também passa nesse outro critério: conformidade e participação na missão apostólica da igreja. A renovação carismática é movimento de missão, sim ou não? A gente evangeliza, faz os encontros de evangelização, bate de porta em porta, através do grupo de oração, faz ação evangelizadora, não faz? Lá em Anápolis tem um grupo de oração que faz evangelização nas escolas fundamentais. Então, toda semana eles visitam uma escola e fazem evangelização na escola. Então, a renovação em Lusiânia, ela é também participativa na missão apostólica da igreja, sim ou não? Sim. Glória a Deus. E por último, ela tem que ter presença na sociedade. O que é presença na sociedade? É um movimento que tenha consciência de que precisa agir na caridade, auxiliando o irmão, preocupado com o irmão de forma integral. Algumas dioceses têm casas de recuperação, outras têm associação lá, Servos de Deus, da Casa da Arquidiocese de Goiânia, da renovação da Arquidiocese de Goiânia. Então toda renovação é chamada a fazer também um trabalho de ação social, de auxiliar o irmão, através também do Ministério de Promoção Humana. Seu grupo de oração tem auxiliado os irmãos que sofrem na sua paróquia, no seu bairro, na sua cidade, sim ou não? Então a gente passa também no último critério. Então a gente percebe que a renovação, ela é aprovada em todos os critérios de eclesialidade. Isso quer dizer que a renovação carismática, ela é um movimento eclesial. Pode falar isso sem sombra de dúvida. Fala assim, ó: a renovação carismática católica é um movimento eclesial. E não é o Klaus que está falando isso. Quem fala isso também é São João Paulo II. Olha o que ele fala para a renovação em 1998. Vamos juntos? Vocês pertencem a um movimento eclesial. A palavra eclesial implica numa tarefa precisa de formação cristã, envolvendo uma profunda convergência de fé e vida. A fé entusiástica que dá vida às suas comunidades deve ser acompanhada por uma formação cristã que seja abrangente e fiel ao ensinamento da igreja. De uma formação sólida surgirá uma espiritualidade profundamente enraizada nas fontes da vida cristã e capaz de responder às perguntas cruciais colocadas pela cultura de nossos dias. Falando da renovação carismática no Encontro Mundial em 1998, São João Paulo II vai falar que nós somos um movimento eclesial. Olha que bonito. Nós somos igreja, nós somos parte da igreja, nós somos um movimento eclesial. Somos. Vira para o seu irmão do lado e fala para ele assim, ó: você é um movimento eclesial, porque você é renovação carismática católica. E o que essa eclesialidade muda na nossa vida? Beleza, você veio aqui, provou para mim que eu sou um movimento eclesial. E o que isso muda na minha vida? O que isso muda lá no meu grupo de oração? O que isso muda lá na minha vida de servo, na minha vida de coordenador, na minha vida de filho de Deus? Primeira coisa, se a renovação é uma expressão eclesial, nós não precisamos ter medo. Medo de quê? De falarmos que somos renovação carismática católica. Não precisamos mais desse medo.
Antigamente, eu não sei se aqui acontecia isso, né? A renovação carismática chegava na reunião do conselho paroquial pastoral, né, CPP, sentava lá no fundo, aí o padre fazia a chamada, né? Apostolado da Oração, SCC, Ministro da Eucaristia, Renovação Carismática, aí o presente. Falava baixinho, né, escondido, presente. Aí quando o trabalho era puxado, né? Quem vai fazer o cerco na madrugada? Renovação. Quem vai fazer a barraquinha mais difícil? Renovação. Graças a Deus, o povo dá o trabalho mais difícil para os melhores soldados. Glória a Deus, né? O trabalho mais difícil é para os melhores soldados. Mas nós não precisamos ter medo. Podemos afirmar sem sombra de dúvidas: nós somos Renovação Carismática Católica. Nós somos igreja. E independente dos traumas, dos medos, dos sofrimentos que você já passou, se tudo isso que aconteceu, Deus quer falar para nós nessa tarde que nós somos igreja católica, apostólica, romana. Nós somos um movimento eclesial. Então chega de medo. Fala assim comigo assim, ó: sai medo, sai vergonha, sai. Como é que é o negócio que o Vicente falou? Sai espírito de espião. Fica escondido no meio dos outros. Sai de nós. Sai, medo. Nós somos um movimento eclesial. Segundo, se nós somos um movimento eclesial, a renovação carismática se torna uma opção de um engajamento pastoral pleno. O que quer dizer isso? Quer dizer que para você ser servo da igreja, você não precisa participar de outro movimento dentro da igreja. Se você optar por servir só na renovação carismática católica, meu irmão, você está sendo um servo da igreja católica. Ah, mas o povo falou para mim que eu tenho que servir em 3 pastorais. Meu irmão, está errado. Você é igreja servindo apenas na renovação carismática católica. E por que isso é importante? Eu não sei você, mas eu trabalho. Você trabalha? Muito, né? Bastante. Alguns estudam, não estudam? Muito, bastante. Eu tenho 2 filhos, um de 7 e um de 5, para criar. Se eu não der boa noite para eles não dormem. Então, eu tenho que passar tempo na minha casa, tenho que passar tempo com os meus filhos. Eu não sei você, mas eu não tenho tempo sobrando. Você tem? Você tem tempo sobrando? Você tem tempo para ficar perdendo tempo? Não. Então qual que é o ideal? Aí, mas eu tenho tão pouco tempo sobrando. Aí eu tenho ali umas 2 horas, 3 horas por semana, 2 dias à noite por semana. Aí eu pego o ministro da Eucaristia, aí eu pego o SCC, aí eu pego a renovação carismática, eu entro para o núcleo, eu entro para o ministério de pregação, eu entro para a liturgia da igreja, eu pego a festa da paróquia para coordenar, eu pego isso, eu pego aquilo, eu pego aquilo, eu pego aquilo. Aí eu não tenho tempo para ficar em casa, aí eu não cuido dos meus filhos, aí eu começo a faltar no serviço, aí eu começo a perder matéria na faculdade porque eu estou reprovando, porque eu não estou tendo tempo para estudar. É isso que acontece. É isso que acontece. Ninguém tem tempo sobrando. E aí a gente pega o tempo que a gente tem e distribui para 6, 7, 8 pastoral. Meu irmão, minha irmã, eu quero falar para você, isso está errado. Isso está errado. Hã? Oi? Está errado e nenhum é bem feito. Eu vou falar disso agora. Mas o Klaus está falando que eu tenho que largar as pastoral agora tudo e ficar só com a renovação. Não estou falando isso. Eu estou falando que nós somos maduros. Nós temos que tomar uma decisão da nossa vida. Ou nós servimos de qualquer jeito, fazemos várias pastorais, servindo em vários lugares, ou nós servimos bem feito em 1, 2, outra pastoral. É isso que eu estou convidando você a meditar. Precisamos tomar uma decisão na nossa vida. Por quê? Porque eu posso exercitar a espiritualidade da renovação carismática sem reserva, porque ela é uma espiritualidade católica. Ah, mas eu tenho tempo. Glória a Deus. Se você tem tempo para servir em 2, 3 pastoral, glória a Deus. Mas você é chamado a pensar: eu estou fazendo bem feito? Eu estou fazendo o melhor que eu posso fazer? Pense
bem, pense como Santa Clara de Assis. Santa Clara de Assis falava o seguinte, ó: se você quiser servir a Deus, faça poucas coisas, mas as faça bem. Fazer muita coisa mais ou menos vai agradar menos a Deus do que fazer poucas bem feitas. E sabe uma coisa? Quando você pega muita coisa para fazer e faz mais ou menos, você está tomando serviço na igreja de pessoas que poderiam estar servindo. Sabe por que tem tanta gente que não serve na igreja? Porque você está servindo em milhares de pastoral, não deixa ninguém trabalhar. Talvez se você largasse uma pastoral ia aparecer alguém melhor do que você. Ah, você está falando para me largar a pastoral? Não, eu estou falando para você discernir aonde Deus te quer, aonde Deus te chama. Talvez Deus não está te chamando para renovação, talvez Deus está te chamando para servir na outra pastoral que você está servindo, e você é muito mais feliz lá. E eu quero falar com toda autoridade: se você é mais feliz lá, se você serve a Deus melhor lá, vá para lá, continua participando do grupo de oração, mas vai servir lá na outra pastoral, porque o importante é servir pouco, mas fazer bem feito. Ficou claro? Bem claro? Entenderam? Estou mandando alguém largar a pastoral? Estou pedindo que vocês reflitam: aonde eu posso servir a Deus e de maneira bem feita, de maneira certa, aonde Deus me chama a servir. Bom, como nós somos um movimento eclesial, o Espírito Santo nos auxilia, não é isso? Olha o que Papa Francisco vai falar, vamos juntos? Vocês receberam um grande dom do Senhor. Vocês nasceram de um desejo do Espírito Santo, como uma corrente de graça, na igreja e para a igreja. Essa é a sua definição, uma corrente de graça. Nós somos um movimento que nasceu através do desejo do Espírito Santo. Desejo de quem? Desejo de quem? Se o Espírito Santo desejou que a renovação carismática católica existisse, logicamente o Espírito Santo vai orientar os passos da renovação carismática católica. E nessas orientações, o Conselho Nacional direcionou a renovação a trabalhar sempre em unidade, com um projeto chamado de Ofensiva Nacional. Você sabe o que é ofensiva? Você sabe o que é ofensiva? Quem aqui era vivo em 1960? Maria, estou me movendo, olha, ninguém quer nem falar, olha. Em 1960, o Brasil teve um surto de varíola. E esse surto de varíola foi tão feio que obrigou o governo foi obrigado a colocar todas as forças especiais, exército, aeronáutica, marinha, na rua, para combater esse surto de varíola. Em 1960, recentemente, eu acho que ano passado, a gente teve um surto de dengue, chikungunya, zika vírus, você lembra? O governo autorizou os fiscais a invadirem casas abandonadas, quebrarem portões, olharem terrenos baldios para poder ver se tinha algum foco de dengue lá. Também foi uma ofensiva, lógico que menor. O que é uma ofensiva para o exército? Para o exército, a ofensiva é o seguinte, ó: uma ação no qual todas as forças agem ordenadamente, cumprindo cada um a sua missão, porém sobre um comando único, buscando a vitória contra um inimigo comum. E o que é ofensiva para a renovação carismática? É um plano de ação inspirado por... Quem inspira as ações da renovação carismática? Deus. No qual todas as suas expressões, diocese, estado, Brasil, grupo de oração, paróquia, ministérios, etc., todas as suas expressões vão agir em conjunto, cada um cumprindo a sua missão particular. Qual que é a missão do grupo de oração? Levar o batismo do... Qual que é a missão do diocesano? Pastorear os grupos e dar o suporte necessário. Qual que é a missão do Vicente dos ministérios estaduais? Dar o suporte para as dioceses. Bom, cumprindo cada um a sua missão
missão particular, porém sobre uma coordenação única. Quem coordena seu grupo de oração, minha irmã? Sim. Priscila coordena seu grupo de oração. Priscila de Cristalina. Quem coordena a cidade de Cristalina? Juninho. Quem coordena? Juninho coordena a cidade de Cristalina, que está na diocese de Lusiânia. Quem coordena a diocese de Lusiânia? Luciano coordena a diocese de Lusiânia, que está no estado de Goiás. Quem coordena o estado de Goiás? Vicente. Vicente coordena o estado de Goiás, que está no Brasil. Quem coordena o Brasil? Cátia. Renovação no Brasil. O Brasil está na América Latina. Quem coordena a renovação na América Latina? Sheila. Quem coordena a renovação? A Sheila coordena a renovação na América Latina, que está no mundo. Quem coordena a renovação no mundo? A Michele Moura. Tá bom? Bom, buscando o quê? O bom êxito da missão reservada à renovação carismática. Qual que é a missão da renovação carismática católica? Levar o batismo a toda a humanidade. Então todo esse projeto é para que isso aconteça. Fruto dessas moções, fruto dessa ofensiva nacional, o Conselho Nacional tem se reunido todo ano e orado ao Senhor e pedido ao Senhor que o Senhor suscite um tema para ser trabalhado no ano seguinte. Vicente estava lá, eu acho que dia 25 de setembro, não foi? No último final de semana de setembro, Vicente se reuniu com todo o Conselho Nacional em oração para discernir o tema que nós estamos trabalhando esse ano de 2017. E todo ano a Renovação Carismática faz isso. Em 2003, o Senhor suscitou o tema, o projeto Reavivando a Chama. Em 2004, Levanta-te, Brasil, de joelhos. Convidava a renovação a interceder pelo país. Em 2005, Celebrando Pentecostes. Surgiu até a novena Celebrando Pentecostes, o livrinho Celebrando Pentecostes. Em 2006, Sede Santos. Em 2007, Assumi os vossos postos, ampliai a vossa visão. Em 2008, Apóstolos da efusão do Espírito Santo. 2009, Jesus Cristo é o Senhor. 2010, proclama a palavra, anuncia a boa notícia. 2011, por causa da tua palavra, lançaremos as redes. 2012, apacenta as minhas ovelhas. Eu vi até uma irmã com a camiseta do Apalá, irmã ali, ó, né, do apacenta as minhas ovelhas, né, daquele ano, 2012, certo? 2013, a moção foi: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Por que o Conselho discerniu esse tema? Porque o Papa Bento XVI havia proclamado o ano da fé. Em 2014, conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. 2015, se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. 2016, sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso, porque o Papa Francisco tinha convocado o jubileu da misericórdia. E esse ano de 2017, o nosso tema, todo mundo sabe, né? O Espírito Santo descerá sobre ti, porque além de ser um ano jubilar, é também o ano mariano, devido aos 300 anos da aparição da imagem da Nossa Senhora Imaculada Conceição lá em Aparecida, e também aos 100 anos da aparição em Fátima, né? Então, como é o ano mariano, a renovação discerniu o tema: o Espírito Santo descerá sobre ti, que é o que o anjo Gabriel falou a Nossa Senhora na Anunciação. Está vendo como é que Deus vai orientando os trabalhos da renovação certinho? Aí eu pergunto, Vicente, vocês elegeram Luciano, diocesano. Luciano, no caso era o Alessandro, elegeu o Vicente, o estadual. Vicente saiu daqui e ficou uma semana lá rezando com o Conselho Nacional para discernir esse tema. Aí vem a Renovação Carismática de Goiás e fala assim: ah, gostei desse tema não, vou rezar para ver o que Deus fala, vou rezar para ver qual vai ser o tema do meu encontro. Meu irmão, o Conselho já rezou, o Conselho do Brasil já rezou, mas a gente tem que andar em desunidade, como os irmãos falam, né?
desunidade, andar fora, andar longe da moção do Senhor, andar fora da unidade. Não pode ser assim. Goiás não pode ser visto assim. Nosso estado, durante muito tempo, era uma complicação, não era? Temos potências grandes. A diocese de Lusiânia é uma potência, a diocese de Anápolis é uma potência, a diocese de Goiânia é uma potência, Tumbiara, Jataí, Ipameri, são dioceses maravilhosas, onde surgem pregadores maravilhosos, formadores maravilhosos, ministros de cura e libertação maravilhosos, coordenadores maravilhosos. Só que quando a gente vai olhar o estado de Goiás como um todo, cada um vai para um lado. Itumbiara ia para um lado, Jataí para outro, Anápolis para outro, Lusiânia para outro, cada um fazia o que queria. E Deus tocou no coração do Vicente para esses 2 anos, 2016, 2017, justamente isso. Goiás precisa caminhar como um. Não podemos, lógico, cada um tem a sua realidade, cada um tem as suas características, mas nós devemos caminhar como um. Goiás não pode ser conhecido como a diocese de Goiânia só. Goiás não pode ser conhecido como a diocese tal, não. Como pregador tal, como ministro tal, não. Goiás tem que ser conhecido como o estado carismático de Goiás. E isso depende de quem? De cada um de nós. E como que nós vamos conseguir fazer isso? Só tem um caminho. Processo formativo da renovação carismática católica. A gente só vai conseguir caminhar como um quando todos nós, renovação carismática do estado de Goiás, caminharmos como um. Quem que é o processo formativo? Quem conhece o processo formativo? Levante a mão. Não passa vergonha de mim não. Quem conhece o processo formativo da renovação carismática? Levante a mão. Ô Senhor. Bom, quem não estava em outubro, eu vou explicar aqui. O processo formativo da renovação carismática é uma sequência de formações e de encontros que a renovação do Brasil unificou para que caminhássemos como um. O Sul fazia um encontro tal, o Norte fazia tal, o Sudeste fazia tal. Aqui em Goiás nós fazíamos seminário 1, 2, 3 e 4 e depois põe o pessoal para servir. Cada região do Brasil fazia de um jeito. Estava errado? Não, é o que a gente tinha na época. Goiás tinha seminário 1, 2, 3 e 4 e formação de ministério. Glória a Deus, deu muito fruto. Vocês são fruto disso, não são? Glória a Deus, vocês são fruto disso. Se não fosse isso, vocês nem iam estar aqui hoje. É o que a gente tinha, e glória a Deus pelos frutos que foram dados. O Sul fazia de um jeito, o Sudeste de outro, o Nordeste de outro, o Norte de outro. Aí a renovação do Brasil falou, bom, eu estou falando que o pessoal tem que andar em unidade. Então eu não posso deixar cada um fazer do jeito que quer. Então a renovação rezou, orou e com a aprovação do Conselho Nacional aprovou aquilo que nós chamamos de processo formativo da renovação carismática, buscando que o Brasil inteiro viva o mesmo processo. Ah, é Goiás está inventando? Não, meu irmão, o Brasil inteiro. Como que é essa sequência de formação? Primeiro, ele começa com a fase querigmática. O que tem na fase querigmática? Seminário de vida do Espírito Santo, experiência de oração e aprofundamento de dons. O que é o seminário de vida do Espírito Santo? Aqui em Goiás a gente chamava de seminário 1, você lembra? Só que tem uma diferença. Enquanto aqui em Goiás a gente fazia no final de semana, o seminário de vida do Espírito Santo não é de final de semana. O seminário de vida do Espírito Santo só tem um jeito de ser feito, e é de 9 semanas. É como se fosse um grupo de oração, só que é no outro dia. Então, por exemplo, meu grupo reúne na terça, eu vou realizar o seminário na quarta. Por que tem que ser num dia diferente? No grupo de oração pode ir qualquer um? Se o bêbado chegar lá e for bem no dia da efusão do grupo de oração, ele pode entrar? Pode, normal, pode. Mas e no seminário? O cara pode chegar na quinta semana e entrar? Ele pode chegar na 8ª semana e entrar? Não. Então por isso ele tem que ser um dia separado. Porque se você fizer no dia do grupo, aí o pessoal chega. Aí você não pode entrar não, mas estamos fazendo seminário. Nunca mais ele vai no grupo. Então o seminário de 9 semanas tem que ser num dia separado do grupo de oração. Ah, por que ele dá fruto? Ele dá fruto porque tem uma pessoinha lá chamada
pastor. Você pega todas as pessoas que estão participando do grupo de oração, do seminário de vida no Espírito Santo, divide em grupos e define para aquele grupo um pastor. Aquele pastor vai acompanhar aquelas ovelhas. Aquele pastor vai orar com aquelas ovelhas. Aquele pastor vai estudar com aquelas ovelhas aquele tema que foi dado naquela semana. Ficou claro? É esse pastoreio que dá fruto. Quando a pessoa sai de um encontro de final de semana, ela sai empolgada, não é? Aí ela vai uma semana, 2, 3, aí acontece os problemas, aí ela vai faltando. Dá 3 meses de grupo de oração, ela nem 3 meses que acabou o encontro, nem no grupo ela vai mais. Então a renovação percebeu isso. E o que acontece com o seminário de 9 semanas? Quando a pessoa ia estar desanimando, é bem na época que acontece a efusão no Espírito Santo, é bem na época que acontece o momento de cura interior. Então o momento que a pessoa ia estar desanimando é o momento que a pessoa recebe uma nova injeção, aí ela persevera. O Nacional percebeu que através do seminário de 9 semanas, o número de pessoas que perseveram é muito maior do que aqueles que realizam no final de semana. Ah, então eu não posso mais fazer encontro no final de semana? Pode sim, só que não chama mais de seminário. Os encontros de querigma, amor do Pai, pecado, fé e conversão, salvação, senhorio, cura interior, efusão, comunidade, que são realizados no final de semana, eles não recebem mais o nome de seminário, eles chamam experiência de oração. Ah, é para jovem, experiência de oração para jovem. Ah, é para casal, experiência de oração para casal. Mas eu quero falar para você aqui, não perca tempo, não perca tempo. A gente vê aí dioceses fazendo seminário para casal, seminário para criança, seminário para adolescente, seminário, né, experiência de oração também, né, experiência de oração para casal, para criança, para adolescente, para jovem, para idoso, para desquitado, para cachorro, para papagaio, fazendo tudo com toalha. Você podia fazer um encontro só, não podia? A experiência de oração não pode todo mundo? Você podia ir fazer um encontro só, e perde tempo dividido por faixa etária. Cuidado, aproveitem o tempo que nós temos, aproveite o tempo que a sua diocese, sua cidade, seu grupo de oração tem. Então o seminário de vida no Espírito Santo só existe um jeito de fazer. Como que é? Como que é? Se você tiver dúvida de como organizar um seminário de 9 semanas, você procura o Luciano e procura a Priscila, que eles vão orientar. Ah, eu preciso de pregador. Cadê os pregadores da renovação de Luciano? Levanta a mão. Cadê? Vamos, gente. Cadê os pregadores da diocese de Luciana? Levante a mão. Tá vendo tanto de pregador aqui, ó? Dá para encher 4 seminários com os pregadores que estão aqui. Só com os pregadores que estão aqui. Tá certo? Ah, mas o povo não prega legal. Então a gente vai formar os pregadores. Porque tem que ser pregadores conforme a vontade de Deus. Bom, mas garanto que tem, porque o Rodrigo passou 4 anos formando o povo e com certeza deu muito fruto. Bom, e depois que fez o seminário ou a experiência de oração, o que seria? O aprofundamento de dons. Aqui em Goiás a gente fazia um encontro chamado de Seminário 2, em que a gente falava dos carismas, não é? O aprofundamento de dons, o foco dele não é aprofundar tanto nos carismas, mas colocar a pessoa para praticar. Antigamente a gente fazia muito isso, né? A gente levava as pessoas para praticar os carismas. Agora não, a gente vai levar o pessoal, chega lá, dá essa postilinha amarela para eles aqui, ó, de carismas, fica lá falando 2 horas sobre o dom de línguas, e na hora de exercitar acabou o tempo do encontro, tá certo? Isso aqui, meu irmão, é formação. Lá no aprofundamento de dons, o que você vai dar para o pessoal? Você vai ensinar o pessoal a usar os carismas. A ovelha que está começando, lá no seu grupo de oração, você acha que ela quer saber tudo do dom de línguas, ou ela quer orar em línguas? A ovelha que está começando, você acha que ela quer saber tudo da profecia, os fundamentos teológicos, os fundamentos bíblicos, doutrinários, ou ela quer profetizar? O que você acha? Ela quer saber tudo ou ela quer profetizar, que está começando? Por isso que a renovação fez isso. Aqui a gente tem um aprofundamento de dons para trabalhar a prática
prática dos carismas. Aí depois que a ovelha fez o seminário, ou experiência de oração, o aprofundamento de dons, aí você vai encaminhar essa ovelha para fazer a formação. O que é a formação? Isso que vocês estão fazendo aqui. Começa com a identidade, depois a formação de carismas, em que a pessoa vai aprender tudo sobre carismas, depois a formação de grupo de oração, como que eu coordeno um grupo, como que eu conduzo a oração, o que o núcleo faz, o que a equipe de serviço da acolhida faz, o que a música faz, tudo isso é na formação de grupo de oração, e depois a formação segue normalmente. Coordenador de grupo de oração. Ah, meu irmão, o que eu vou fazer? Eu assumi a coordenação, estou perdidinho, não sei o que eu faço, não sei que encontro que eu tenho que organizar, como que eu tenho que organizar meu calendário. Meu irmão, primeira coisa, reza. Primeira coisa é isso. Não vou falar para você chegar e fazer isso aqui de supetão, não. Primeira coisa, reza. Chama seu núcleo, reza, ora, fala com eles, fala, o Nacional propôs isso aqui para a gente, vamos rezar, que dia que nós vamos fazer, como que nós vamos fazer, onde nós vamos organizar, e organize, vamos organizar um seminário de 9 semanas, quais semanas vão acontecer? Vamos começar agora depois da Páscoa, e termina tal dia. Ah não, mas seminário de 9 semanas não dá certo para mim. Ok, então faça uma experiência de oração no fim de semana. Nós vamos fazer uma experiência de oração tal fim de semana. Organize e faz. Ah não, mas eu vou fazer final de semana porque é muito mais fácil do que fazer 9 semanas. O fruto também é muito menor. Então se organiza para fazer conforme a renovação nos oriente. Ficou claro? Alguém tem alguma dúvida? Seminário de vida é 9 semanas. O final de semana chama experiência de oração. Tá legal. Identidade, aprofundamento de dons, tudo isso é opcional. O aprofundamento de dons você pode fazer no final de semana? Pode. Mas se você quiser fazer também escalonado, um tema por semana, pode fazer. Você pode organizar tipo assim, essa semana é do dom de línguas. Aí você faz o dom de línguas, explica, exercita, faz oficina, reúne o povo para exercitar o carisma. Não tem problema. O que é assim, o que a renovação estipula é só com os 2 primeiros. Seminário é 9 semanas. Experiência de oração é final de semana. Ah, tem que ser fechado, aberto, não tem problema. Experiência de oração pode ser fechado, aberto, começar sábado depois do meio-dia. Aí é critério de cada um, tá bom? Juntar 2 apostilas no mesmo dia. Olha, na formação eu entendo o seguinte: nós temos um conteúdo para ser dado, e esse conteúdo tem que ser orado. Eu creio, na minha visão, que não dá tempo de fazer isso em uma tarde, ou juntar 2 em uma tarde, tá certo? Mas tem que tomar cuidado, porque o conteúdo tem que ser dado e tem que ser exercitado, tá certo? Então tome esse cuidado. Eu não estou falando que não pode, mas tem que tomar cuidado para não deixar se perder nada. Fazer pouco, mas fazer bem feito. Deixa eu ajudar também nessa resposta. Nós não queremos ser meros cumpridores de conteúdo. Coloca isso na cabeça. Por isso nós não temos pressa. Essa formação, olha, esse processo que nós estamos apresentando para nós aqui, então até o final do ano nós temos que cumprir tudo isso. Se nós fizermos tudo isso, nós vamos só cumprir o conteúdo de apostila, e a ideia não é essa. A ideia é que a partir da formação, a gente consiga ver lá no grupo de oração aquilo que foi ensinado na formação acontecendo. Por isso demanda tempo. Voltando na questão dos carismas, o grande problema hoje que nós temos com carismas é porque nós só fazemos encontros de final de semana. No final de semana dá para tratar sobre todos os assuntos de carisma, gente? Quando é que falava novamente de carisma depois de seminário 2? Quando é? Quando? De forma prática, me fala, na vida da renovação. Fazia o seminário 2, final de semana. Quando depois voltava a falar de carisma, que acontecia isso? Nenhum lugar de Goiás acontecia isso, nenhum.
Então, pensar o seguinte: seminário 2 aconteceu, pronto, então agora eu vou para o seminário 3. Então isso é mero comunicador de conteúdo. Nós temos que ficar até ficar craque, até ficar bom na coisa. Por exemplo, está tendo uma formação agora de identidade. Então, olha, então semana que vem nós vamos partir para a terceira apostila. É assim, gente? Calma. Assimila primeiro o conteúdo da apostila 1. Isso que nós estamos vivendo aqui, né, Cláudio? Replica isso lá no seu núcleo. Compre as apostilas. Avalie o que aconteceu aqui. Faça novamente lá. Estude novamente. Vai ter dúvida? Sim, vai ter dúvida. Então, sane primeiro as dúvidas que está acontecendo lá. Olha que a gente vê que está tranquilo, Luciano, aí a gente vai para o segundo momento. Porque senão, volta a dizer, nós vamos ser meros cumpridores de conteúdo de apostila. E a nossa proposta é essa? Não. Porque você não faz de conta, né? Ah, eu participei de todo o processo formativo. Então tá, vamos ver. O que você está vivendo isso tudo? Não está vivendo nada, só tem a apostila guardada lá na sua organização, na sua casa lá, né? E a proposta não é essa. Desculpa. Não, é isso. Ficou claro? Senão a gente vai trocar 6 por meia dúzia. O que estava acontecendo muitas vezes? O pessoal ia lá e marcava na agenda, seminário 1, 2, 3 e 4. Estava no final de semana, final do ano. Nossa, eu fiz os 4 seminários. O que isso mudou no grupo de oração? O que isso mudou no grupo? O que isso mudou na sua vida? Então não pode ser trocar 6 por meia dúzia. Ah, vamos. Não, eu entendo o quê? É melhor você fazer um tema por dia, calminho, estudando, avaliando tudo, ou reunir no final de semana, fazer do que juntar a apostila, fazer tudo corrido para falar que deu. Isso não é o objetivo, tá certo? O irmão queria falar. Eu posso trocar o seminário só pelas experiências de oração ou eu tenho que fazer o seminário? Vamos lá, eu posso trocar o seminário de vida no Espírito Santo pela experiência de oração, ou eu sou obrigado a fazer o seminário de vida no Espírito Santo? Qual que é a realidade do seu grupo hoje? Você consegue fazer o seminário de vida no Espírito Santo? Você vai reunir com o núcleo e rezar. Ah, consigo. Então faça o seminário de vida de 9 semanas. Ah, não consigo por isso. Então organize uma experiência de oração, mas providenciando que realize o mais rápido possível o seminário de 9 semanas. Por quê? Porque a renovação já percebeu que o seminário de 9 semanas ele gera mais fruto para o serviço no movimento do que a experiência de oração. A experiência de oração, a pessoa leva aquela injeção, sai empolgada, mas aí ela vai esfriando aos poucos. No seminário não, no seminário ela vai calçando uma escada e continua perseverando. Ficou claro? Beleza? Ah, não rezei, não consigo fazer esse ano. Então faça a experiência de oração e organize para fazer o mais rápido possível. Bem feito, orando, vigilando, organizando, montando direitinho o pastoreio, fazendo o pastoreio certo, o fruto é constatado. Deixa eu falar aqui da minha. Eu percebi que o que faltava fazer primeiro a formação do pastoreio. Fazer primeiro a formação do pastoreio. Isso é o planejamento do seminário. Ah, eu escolhi aqui, ó, você é bom, você vai ser pastor. Não, tem que orientar os pastores. Como que é o pastoreio? Como que organiza? Como que faz? Tá certo? Tem um material muito bom na apostila do seminário antiga, uma antiga aí do Sebastião Bernardino, explicando como formar o servo do pastoreio. Eu tenho um vídeo falando sobre o pastoreio no YouTube lá que o pessoal de Anápolis gravou. Luciano. Ok. Quem? Coordenador diocesano pediu para perguntar quem aqui já fez seminário de 9 semanas. Ó, bastante gente. Glória a Deus. Tá vendo? Então não é só a experiência de oração que dá fruto, não. O seminário de 9 semanas também dá muito fruto, graças a Deus. Mais alguma dúvida sobre o processo formativo? Quando eu voltar aqui, eu não quero perguntar quem desconhece o processo e falar que não conhece, não, tá bom? Vocês levantam a mão. Quem conhece o processo formativo da renovação carismática? Vai, a restata está dormindo, gente? Vou perguntar de novo. Quem conhece o processo formativo da renovação carismática católica? Ah, o restante que estava dormindo. Bom, continuando então, vamos lá? Recapitulando. Os critérios de eclesialidade são busca de santidade, profissão de fé, comunhão com o clero, missão apostólica e presença na sociedade. A RCC está inserida num contexto eclesial. Podemos ser renovação carismática católica sem nenhuma reserva.
A RCC sempre busca ser conduzida pelo Espírito Santo. Prova disso é que todos os anos o Senhor, que tem um projeto da renovação chamado de Ofensiva Nacional, que busca levar a renovação a trabalhar como um só. E os frutos da ofensiva são muitos e podem ser percebidos por aqueles que trabalham em unidade. E como que a gente vai conseguir fazer Goiás trabalhar como um só? Através do processo formativo da renovação carismática católica. Alguma dúvida? Amém? Então vamos rezar então, né? Quero convidar você